Agenda. Obrigado, bom dia a todas e a todos. Bom dia, senador Paulo Paim. Obrigado pelo convite e, de novo, me desculpo pela impossibilidade de ficar o tempo todo, como o senhor mesmo já acabou de relatar. Eu costumo dizer que não é que existe uma crise, mas está bastante animado o cenário, e essa animação faz que a gente tenha que nos desdobrarmos em vários para poder atender a todas as demandas. Mas eu quero saudar aqui a iniciativa e dizer que a Previdência Social tem absoluta convicção do que está fazendo. Nós estamos, a cada dia, buscando a ampliação do acesso ao direito previdenciário, do acesso ao cidadão e à cidadã, e compreendo as colocações, inclusive ouvindo aqui dos representantes dessa audiência pública que o senhor realizou, que eu quero parabenizar também a forma como foi feito, ouvindo todos os setores da sociedade, e é assim que tem que ser numa democracia. Todos devem ser ouvidos, por isso vieram as medidas para cá, para o debate no Congresso Nacional, e gostaria de dizer que, mesmo compreendendo as posições que foram colocadas, é pena que eu não vou conseguir ouvir todas, mas depois eu queria que você me mandasse o vídeo, Paim. Ministro, só para situá-lo, todos vão na mesma linha, as duas audiências públicas vão na mesma linha daquilo que okay. Como o senhor conhece com profundidade, já sacou o que já sei o que eles vão dizer. E quero dizer que, em parte, concordo com algumas colocações. Primeiro, de dizer que a Previdência ela vai quebrar, que ela está quebrando, não é verdade. A Previdência tem uma saúde muito boa, há uma confusão na sociedade de fontes de financiamento e de pagamentos, e nós precisamos cada vez mais deixar isso transparente. Eu tenho feito, senador Paim, nas apresentações de resultado, eu tenho reforçado a tese de que não existe rombo na Previdência, e as medidas, elas não foram enviadas para fechar a conta, não são medidas estritamente fiscais. O que há é um debate antigo na sociedade. O senhor participou do Fórum Nacional de Previdência Social, que se instalou em 2007, e há um debate constante sobre a sustentabilidade do sistema. Nós vivemos um processo de transição demográfica, isso não é segredo para ninguém. A população brasileira, o perfil da nossa população deixa de ser um perfil jovem e passa a ser um perfil já maduro. Nós não temos mais uma pirâmide, nós já temos quase que um barril representando a pirâmide, representando graficamente a situação da sociedade brasileira. Isso faz com que nós tenhamos uma preocupação com o futuro. Nós, ao longo dos últimos 10 anos, incluímos na proteção previdenciária, corretamente, 30 milhões de pessoas. Ou seja, nós contratamos com esses cidadãos, com essas cidadãs, com 30 milhões de cidadãos e cidadãs brasileiros, uma aposentadoria, um pagamento para o futuro. E isso, em grande parte, feito de alguma maneira, de forma subsidiada. Tipo, as donas de casa de baixa renda, que contribuem com 5%, que é correto. O empreendedor individual, que nós incluímos quase 5 milhões de empreendedores nos últimos anos, é correto. Só que isso tudo são contratos para um futuro muito próximo. Então, as regras previdenciárias, isso nós temos dito, senador, não se trata de uma ampla reforma da Previdência, nós não temos ideia de fazer isso, mas nós precisamos adequar as regras à situação de avanços sociais. Nós temos hoje um perfil da sociedade, um cenário, uma conjuntura diferente de 30, 40, 50 anos atrás. No século passado, a expectativa de sobrevida era uma. Nos últimos 10 anos, aumentou 4,6 anos. Só nos últimos 10 anos. Então, as pessoas estão vivendo mais. Graças a Deus, é bom viver mais. A outra opção é muito ruim. Se diz assim, olha, nós estamos envelhecendo. Que bom, eu quero envelhecer muito. Aliás, a sociedade tem vivido mais. Isso nos traz uma preocupação, porque as premissas atuariais, e erro dizer que num regime de repartição, num regime solidário como é o nosso, que nós defendemos e queremos preservar, erro dizer que não existe cálculo atuarial. Existe. Nós precisamos cuidar da sustentabilidade dessa previdência para as próximas gerações. Então, não é uma modificação de regra que tem o objetivo de fechar a conta de 2015 e de 2016. Absolutamente não se trata disso.
Se trata de, na esteira das discussões que nós vimos fazendo desde 2007, implementar mudanças que têm o objetivo de garantir a sustentabilidade no tempo. Nós não tiramos essas medidas da cartola. Nós nem importamos modelos, mas também não inventamos nada aqui. Nós fomos olhar lá fora, em países que já passaram por processo de transição demográfica, quais foram as medidas adotadas. E não importamos nenhuma completamente para cá. Nós vimos qual foi a tendência dos regimes lá fora. No ano passado, nós gastamos, dos 400 bilhões da Previdência, nós gastamos quase 100 bilhões em pensões. E entendemos que devemos submeter à apreciação do Congresso Nacional e da sociedade mudança nas regras de pensões. Nós não tiramos direito de nenhum pensionista, nem passado e nem futuro. As pessoas continuarão recebendo as pensões. O que nós fizemos foi um ajuste nas regras para torná-las um pouco mais racionais no acesso ao direito à pensão. Isso tem reflexo nas contas da Previdência para o futuro. E fizemos, senador, algumas adequações, inclusive ao Código Civil, que não permite direito de transferência de herança a cônjuge assassino. Nós fizemos essa modificação porque hoje, pela lei, ainda é possível que um homem mate a sua esposa ou que uma esposa mate o seu marido e venha na Previdência pedir a pensão daquele que ela matou ou que ele matou. Isso é um absurdo. Então, isso está sendo também modificado, além de outras regras de acesso, tipo tempo mínimo de contribuição, tempo mínimo de casamento e união estável e o estabelecimento de cotas para a divisão do valor da pensão para os dependentes. Então, nosso secretário executivo do Ministério da Previdência, Marcelo Siqueira, que tem todo o preparo, eu diria que vai responder melhor até que eu essas questões, mas vai ficar aqui com vocês para esse debate, mas eu quero primeiro reafirmar, a Previdência Social brasileira não está em agonia, não está para quebrar, não existe nenhum motivo para nós dizermos que a Previdência, se não mexer em nada, ela quebra. Não se trata disso. Nós estamos fazendo uma alteração que tem relação com a responsabilidade deste governo com as futuras gerações. É um debate que é necessário e alterações são necessárias para a gente garantir a sustentabilidade da Previdência no tempo e garantir que daqui 30, 40, 50 anos ela continue levando cidadania a milhões e milhões de brasileiros. Senador, eu quero pedir licença, me desculpar pela necessidade de sair, mas o dever me chama também para outra medida e aqui a Previdência Social continuará muito bem representada pelo Marcelo Siqueira. Muito obrigado. Muito bem, ministro. Obrigado pela presença. A gente entende a correria e vamos continuar.